Na noite de 31 de agosto de 1997, Paris presenciou uma tragédia que reverberaria pelo mundo. Princesa Diana, a joia da coroa britânica, e seu acompanhante saíram discretamente pela saída de serviço do luxuoso Hotel Ritz. Seu semblante, capturado pelas câmeras de segurança, era de desconforto, uma máscara que ela usava em momentos de desconexão. O carro que os esperava, um Mercedes-Benz escuro, tinha Henry Paul, o responsável pela segurança do hotel, no comando. Ele havia bebido naquela noite, um detalhe que em breve teria consequências desastrosas. Com o brilho implacável dos flashes dos paparazzi iluminando seu caminho, o carro disparou pela cidade. Mas ao entrar em um túnel a uma velocidade impressionante, o destino interveio. O carro se chocou, deixando atrás de si um rastro de destruição e desespero. Em poucos instantes, o mundo perdeu sua princesa querida. Existem palavras enigmáticas, frases sem contexto que cercam essa noite, como é minha vida. Você é... Antes disso, não é suficiente. Até hoje as teorias persistem. Foi um terrível acidente ou algo mais sinistro? Mergulhe nesta história conosco, enquanto tentamos desvendar esse mistério. E se você é fascinado por enigmas, crimes e histórias intrigantes, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe em nossos próximos vídeos. E assim, no seio de uma Inglaterra cheia de tradições e protocolos, a história de uma mulher que viria a desafiar o status quo começava a se desenrolar. A agitação da imprensa, os rumores, as expectativas, tudo isso nos leva ao evento que muitos aguardavam ansiosamente. Mas, como com qualquer tapeçaria ricamente tecida, é essencial entender cada fio que compõe o todo. Portanto, permita-me levá-lo de volta a uma época mais simples. No auge dos anos 60, uma época de mudanças e transformações, a Inglaterra viu o nascimento de uma futura lenda, Lady Diana Spencer. Aqueles que a conheciam como Lady Di testemunhariam a sua trajetória de uma vida cheia de altos e baixos. Embora pertencesse a uma das famílias mais renomadas, os Spencer, que tinham raízes mais profundas e distintas que os próprios Windsor, a vida não lhe deu um começo fácil. O nome Spencer era sinônimo de prestígio, ressoando por toda a Inglaterra e até mesmo superando o brilho dos Windsor em alguns círculos. E em suas veias corria o sangue de grandes personalidades, incluindo o emblemático Winston Churchill. Este líder notável, que manteve a esperança viva durante os tempos sombrios da Segunda Guerra Mundial, era um parente de Lady Di, algo que só acrescentava ao seu fascínio. Mas nem tudo era glamour. A jovem Diana enfrentou adversidades desde cedo. A dor da separação dos pais, a luta pela atenção e a busca por um lugar no mundo eram partes integrantes de sua jornada. O divórcio de seus pais quando ela tinha apenas 6 anos foi uma cicatriz em sua alma, uma lembrança do amor perdido. Sua mãe, decidindo seguir seu coração, se afastou, deixando um vazio na vida da jovem Diana. No entanto, em meio à tempestade, Diana encontrou sua paixão. A dança se tornou seu refúgio, sua forma de expressar emoções e sentimentos. Seja nas delicadas posturas do balé ou nas batidas rítmicas do sapateado, Diana encontrou seu ritmo, seu espaço, sua voz. E enquanto ela dançava, o mundo ao seu redor mudava, preparando-se para o capítulo seguinte de sua incrível história. À medida que Lady Diana amadurecia, seu interesse por cuidados infantis se intensificou. A genuína paixão pela educação de crianças pequenas a levou a se engajar no ambiente de uma creche. Ela se tornou uma figura maternal amada por muitos, sempre com um sorriso radiante e a capacidade de tornar qualquer criança especial. Mas a vida é complexa, e por trás da doçura de Diana, sombras espreitavam. Deixando momentaneamente Lady Di de lado, mergulhamos no universo de um homem que era o epítome da realeza britânica, o Príncipe Charles. Desde seus dias de juventude, ele carregava o peso de ser o herdeiro direto ao trono britânico, tornando-o um dos solteiros mais desejados da Europa. Havia um brilho de esperança em seus olhos, esperando que a rainha, sua mãe, desse a ele a preferência que ele desejava, embora essa esperança fosse muitas vezes em vão. Ao longo dos anos, os corredores do palácio fervilharam com rumores sobre os inúmeros romances do príncipe. Seu coração encontrou e perdeu o amor várias vezes. Em 1977, seu destino cruzou com o da estonteante Lady Sarah Spencer, a irmã mais velha de Diana. Juntos, tornaram-se o centro das atenções,
iluminando os eventos da alta sociedade com sua presença. Embora seu relacionamento fosse curto e tumultuado, ele serviu como uma ponte para o que viria a seguir. Sarah, talvez percebendo o que o futuro tinha reservado, apresentou Charles à sua irmã mais nova, Diana. A diferença de idade entre eles era evidente, mas havia algo na jovem Diana que cativou Charles. Sua inocência, sua vivacidade, tudo isso contrastava com o mundo ao qual ele estava acostumado. Por um momento, Charles viu nela a solução perfeita para sua busca incessante por uma esposa que complementasse seu futuro como rei. Mas, como em qualquer drama real, havia um elefante na sala: Camilla Parker Bowles. O relacionamento clandestino de Charles com Camilla, uma mulher já comprometida, complicava ainda mais as coisas. A tradição e o protocolo exigiam que Charles escolhesse uma esposa que refletisse a pureza e a dignidade da coroa. E embora seu coração pudesse ansiar por Camilla, o cerne da família real britânica sempre foi preservar sua imagem. Tudo, desde decisões pessoais a movimentos públicos, é calculado e manipulado para manter a coroa em uma luz positiva na ótica do mundo. Essa dinâmica de poder e política seria um fio recorrente na vida de Diana. O começo da relação entre Charles e Diana foi, para dizer o mínimo, inusitado. Apesar de seu inicial desinteresse e sua primeira impressão de Charles como um homem tão triste, o destino tinha outros planos. Com o tempo e a persistência de Charles, o que antes parecia improvável floresceu em um romance que capturou a imaginação do mundo. Depois de apenas uma dúzia de encontros, o casal, de forma surpreendente, declarou seu noivado ao mundo. Ela, na flor da juventude com seus 20 anos, e ele, um homem já mais maduro com 33. A notícia caiu como uma bomba para a sociedade britânica e o mundo. Em breve, a jovem Lady Diana Spencer seria a nova princesa de Gales. Contudo, após o anúncio desse noivado inesperado, Diana foi submetida a um ritual antiquado e degradante, um teste de virgindade. Esta verificação, realizada a pedido da monarquia, tinha como objetivo confirmar a pureza da futura princesa. Esta prática, obviamente ultrapassada e carregada de preconceito de gênero, se contrapunha ao fato de Charles já ter vivido romances anteriores sem quaisquer questionamentos. Felizmente, os tempos mudaram, e essa exigência foi relegada ao passado, mas os desafios para Diana estavam apenas começando. Pouco tempo depois de celebrarem o noivado, ela teve seu primeiro contato com os fantasmas que a acompanhariam durante seu casamento. Um comentário insensível de Charles sobre seu peso desencadeou o início de um transtorno alimentar. Diana mais tarde relembrou: houve um momento em que ele, Charles, colocou a mão na minha cintura e mencionou que eu estava um pouquinho cheinha, o que desencadeou algo profundo em mim. Os problemas à parte, o grande dia finalmente chegou. Em 29 de julho de 1981, os olhos de quase 1 bilhão de pessoas se voltaram para a Catedral de São Paulo, em Londres. O casamento real era mais do que uma união de duas pessoas. Era um evento global. Multidões se formaram nas ruas de Londres, com muitos esperançosos acampando por dias a fio, só para terem uma breve visão do casal real. No dia, Diana chegou em uma carruagem tão repleta pelo volume do seu véu que mal havia espaço para ela mesma. O vestido, majestoso em sua magnitude, precisou de ajustes de última hora devido à perda de peso contínua de Diana. Durante os votos, a noiva surpreendeu ao incluir a palavra obedecer, reforçando sua decisão de seguir o protocolo tradicional, a exemplo de outras que vieram antes dela. A preocupação com a segurança era evidente em cada esquina e rua de Londres. Em meio ao medo de um ataque do IRA, o coração da cidade estava praticamente sitiado. Os esgotos foram minuciosamente inspecionados. A presença de cães farejadores era onipresente, e se você olhasse para os telhados, veria a figura sutil dos atiradores de elite. Uma força policial combinada de mais de 6.000 entre agentes e militares estava ativamente patrulhando as ruas. Tudo isso com um único objetivo: garantir a segurança dos noivos, da família real e dos milhares que se aglomeravam para testemunhar aquele evento histórico. Dentro da magnífica Catedral de São Paulo, enquanto a cerimônia se desenrolava, havia detalhes que escapavam à vista da maioria, mas não de Diana. Sentada entre os convidados estava Camilla Parker, seus olhos fixos em Diana, transmitindo uma carga de emoções que apenas a futura princesa poderia compreender em sua totalidade. A presença de Camilla, o eterno fantasma entre o casal,
lançou uma sombra que pairaria por muito tempo sobre o casamento. Em conversas posteriores, Diana relevaria o quão doloroso foi sentir a presença da amante de seu marido em um dia que deveria ser apenas de felicidade e amor. Ela tinha esperanças de que, com o casamento, aquele antigo romance fosse apenas uma lembrança, mas a realidade era mais complicada. A ascensão de Diana à fama foi meteórica. De um nome quase desconhecido, ela se tornou a princesa mais adorada e celebrada em todo o mundo. A timidez e simplicidade de seus primeiros dias na realeza conquistaram o coração do público. Porém, como ela mesma diria anos depois, aquela jornada não era feita apenas de sonhos e contos de fadas. A pressão, as expectativas e o escrutínio constante a faziam se sentir encurralada, como um cordeiro inocente sendo conduzido a um destino cruel e inevitável. A notícia da gravidez de Diana abalou o mundo, alimentando a chama do conto de fadas que todos queriam acreditar. No entanto, por trás das portas do palácio, a verdade era outra. Enquanto o público celebrava a chegada do próximo herdeiro ao trono, Diana lutava internamente com os sentimentos de rejeição, solidão e a dolorosa verdade de um casamento desmoronando. A princesa, apesar de todas as suas dificuldades e a melancolia que a envolvia, sempre tinha uma palavra amável e um sorriso gentil para todos. Isso apenas intensificou a adoração do público por ela. Diana não era apenas uma princesa. Ela era uma mulher que todos sentiam que conheciam intimamente. Uma pessoa com a qual muitos se identificavam. O nascimento do príncipe William trouxe uma breve, mas muito necessária, pausa na tempestade emocional que assolava sua vida. O amor incondicional que sentia por seu filho era evidente. Ela o protegia ferozmente dos olhares públicos e da pressão da realeza. O príncipe Harry, que chegou alguns anos depois, acrescentou ainda mais alegria à sua vida, dando-lhe 2 raios de sol em meio à sua tempestade pessoal. Diana transformou-se em uma mãe dedicada, algo que a ajudou a encontrar um propósito e uma razão para continuar. Por meio de seus filhos, ela encontrou uma maneira de canalizar seu amor e carinho, muitas vezes negados em outras áreas de sua vida. Além disso, Diana tornou-se uma defensora fervorosa de várias causas sociais e humanitárias. De crianças vítimas de minas terrestres a pacientes de AIDS, ela usou sua plataforma real para chamar a atenção para aqueles que mais precisavam. Essa paixão e comprometimento com as causas só fizeram crescer sua estatura moral e o carinho do público. No entanto, a nuvem de seu casamento desfeito e o tratamento que recebia da família real continuavam a atormentá-la. Mesmo com o amor de seus filhos e o apoio do público, Diana ainda se sentia como uma estranha em uma família que deveria ter sido sua. E à medida que os anos passavam, tornava-se cada vez mais evidente que o conto de fadas, tão amplamente promovido pela mídia, estava longe de ser a realidade. A vida de Diana, princesa de Gales, foi sem dúvida um turbilhão de emoções, desafios e realizações. Ela conseguiu tocar o coração de milhões ao redor do mundo com sua genuína empatia e carinho, especialmente em momentos em que desafiou as convenções da realeza e as expectativas públicas. Seu trabalho humanitário e sua postura autêntica a fizeram mais do que uma princesa. Diana tornou-se um ícone global. Ela ter decidido cumprimentar e abraçar pacientes com HIV foi revolucionário para a época. Na década de 1980, o HIV e a AIDS eram cercados de estigmas, ignorância e medo. O simples ato de Diana, como figura pública e membro da família real, abraçando esses pacientes, enviou uma mensagem poderosa e clara. As vítimas da AIDS eram merecedoras de empatia, respeito e amor, como qualquer outra pessoa. Ao fazer isso, Diana usou sua influência para combater o estigma e educar o público sobre a realidade da doença. Entretanto, sua crescente popularidade e a maneira como roubava os holofotes em cada evento claramente causaram tensões dentro da família real. Enquanto o mundo se apaixonava por Diana, a monarquia britânica via-se em uma posição delicada. Eles esperavam que Diana fosse uma presença mais discreta, uma figura de apoio ao príncipe Charles. Mas com seu carisma inegável e sua disposição em conectar-se com o público de uma maneira que poucos membros da realeza faziam, Diana frequentemente eclipsava seu marido em aparições públicas. O nascimento do príncipe Harry deveria ter sido um momento de celebração e alegria para o casal. No entanto, os relatos sobre a reação fria e distante do príncipe Charles
após o nascimento de seu segundo filho, apenas reforçaram as suspeitas públicas de que o casamento estava longe de ser feliz. Carlos, com seu papel de herdeiro do trono, parecia cada vez mais desconfortável e eclipsado pela popularidade de sua esposa. Isso só piorou a tensão entre o casal e levou a um abismo emocional ainda maior. Diana viveu em um mundo de constante escrutínio, onde cada gesto e palavra eram analisados. Através de tudo isso, ela conseguiu usar sua posição para fazer o bem e ser uma voz para os sem voz, tornando-se uma das figuras mais amadas e icônicas do século XX. Mesmo após sua trágica morte em 1997, o legado de Diana continua vivo, lembrando ao mundo da compaixão e da humanidade que ela exibiu em vida. A vida da princesa Diana certamente foi cercada de intrigas, controvérsias e momentos-chave que capturaram a atenção do público mundial. O vestido da vingança é uma das muitas ocasiões em que Diana demonstrou seu poder de se comunicar através da moda. Em um momento de crise pessoal, quando seu marido admitiu sua infidelidade ao mundo, Diana não se escondeu. Em vez disso, ela optou por se apresentar de uma maneira que a mostrasse como uma mulher forte, independente e confiante, desafiando as convenções esperadas para uma mulher em sua posição. A especulação sobre as ações da realeza, o suposto envolvimento dos serviços secretos e os diversos relacionamentos que Diana manteve sempre foram tópicos de grande interesse e debate. A morte de Barry Manaki, o antigo guarda-costas de Diana, foi particularmente suspeita para muitos, especialmente considerando a maneira como ele e Diana eram próximos. O livro de Andrew Morton, Diana, Sua Verdadeira História, foi explosivo em sua época e causou uma onda de choque em todo o Reino Unido e o mundo. A revelação de que Diana havia contribuído secretamente para o livro, dando uma visão íntima de sua vida conturbada como membro da família real, foi uma virada de jogo. A publicação do livro foi, de fato, um dos pontos culminantes que levaram à separação oficial de Charles e Diana. Após a separação, Diana continuou a se redefinir, usando sua posição e influência para se destacar em causas humanitárias e continuar seu legado como uma das mulheres mais icônicas do século XX. Seu estilo, suas ações e sua compaixão a tornaram uma figura admirada e adorada. Mesmo diante de todas as adversidades que enfrentou, a saga da princesa Diana dentro da família real britânica é uma lembrança de que, mesmo sob o brilho das joias da coroa, a vida real nem sempre é um conto de fadas. Em vez disso, muitas vezes é preenchida com desafios, traições, sofrimentos, mas também com momentos de força, resiliência e, acima de tudo, humanidade. A entrevista de Diana com Martin Bashir para o programa Panorama da BBC em 1995 foi um marco não apenas na história da monarquia britânica, mas também na história do jornalismo televisivo. Foi nessa entrevista que Diana pronunciou a frase agora icônica: "Bem, havia 3 de nós neste casamento, então estava um pouco apertado", referindo-se à relação contínua de Charles com Camilla Parker Bowles. Diana falou abertamente sobre suas lutas com a autoimagem, incluindo sua batalha contra a bulimia e a automutilação. Ela também detalhou o isolamento e a infelicidade que sentiu como membro da família real. A entrevista foi vista por cerca de 23 milhões de pessoas no Reino Unido, tornando-se um dos programas mais assistidos da história da BBC. Os membros da família real estavam chocados e irritados com a entrevista, e acredita-se que essa entrevista tenha sido uma das principais razões que levaram a rainha a pedir que Charles e Diana finalmente se divorciassem, o que aconteceu em 1996. Após o divórcio, Diana estava em uma fase de redefinição de si mesma. Embora sempre tivesse estado envolvida em trabalho humanitário e caridade, ela intensificou esses esforços durante seus últimos anos. O relacionamento com Dodi Al-Fayed, que começou no verão de 1997, chamou a atenção da mídia de uma forma que lembrou o frenesi dos primeiros anos de seu casamento com Charles. O desfecho trágico daquele verão, com Diana e Dodi falecendo em um acidente de carro em Paris enquanto eram perseguidos por paparazzi, foi um choque devastador para o mundo. Muitas teorias da conspiração surgiram após a morte de Diana, algumas das quais sugerindo que ela havia sido alvo devido ao desconforto que causou à monarquia. No entanto,
Uma investigação oficial de 2008 determinou que o acidente foi causado por negligência do motorista do Mercedes e dos paparazzi. A vida de Diana e as circunstâncias de sua morte têm sido tópicos de debate e especulação há anos. O que é inegável é o impacto duradouro que ela teve, tanto em sua vida quanto após sua morte. Ela continua a ser lembrada não apenas como uma princesa e membro da família real, mas também como uma defensora apaixonada de causas humanitárias e uma mulher que enfrentou adversidades extraordinárias com graça e determinação. Em agosto de 1997, Diana e Dodi optaram por passar alguns dias de descanso na França. Enquanto preparavam-se para concluir sua viagem, resolveram desfrutar de mais uma noite na encantadora Paris. No entardecer de 30 de agosto, as câmeras de segurança do renomado Hotel Ritz captaram imagens de Diana e Dodi deixando o local pela saída alternativa, visando evitar o assédio constante dos fotógrafos. Acompanhavam o casal no veículo Trevor Rhys-Jones, o dedicado guarda-costas, e Henry Paul, que guiava o automóvel. Controvérsias surgiram posteriormente em torno de Paul quando exames indicaram um nível elevado de álcool em seu sistema, superando o permitido para condutores. A cena se torna ainda mais intrigante quando se percebe que, ao deixarem o hotel, a rua estava relativamente tranquila. Porém, momentos depois, um grupo de paparazzi em motocicletas surgiu quase do nada, perseguindo-os agressivamente. Diante dessa pressão, o carro acelerou de forma preocupante. Embora os relatos variem quanto à velocidade exata, é consenso que o veículo estava muito acima do limite estabelecido para aquela área urbana. Ao entrar no túnel Alma, surgiu uma nova complicação: um Fiat. Algumas versões apontam que o Mercedes, onde estavam Diana e Dodi, pode ter tido um contato mínimo com esse veículo. Porém, isso foi o suficiente para desestabilizar o carro, que colidiu de maneira devastadora contra um pilar de concreto. O impacto foi fatal para Dodi e Paul. Diana, gravemente ferida, ainda estava viva. Um bombeiro, um dos primeiros a prestar socorro, mencionou com uma mistura de tristeza e surpresa que pôde ouvir algumas de suas últimas palavras. Na madrugada de 31 de agosto de 1997, Paris foi palco de uma tragédia que reverberou pelo mundo. Diana, mesmo não apresentando ferimentos externos evidentes, sofreu uma parada cardíaca. Imediatamente, esforços foram feitos para ressuscitá-la, e ela voltou a respirar por um breve período. Mas, após ser levada ao hospital e passar por tentativas exaustivas de recuperação, a princesa de Gales sucumbiu por causa dos ferimentos internos, deixando uma nação e o mundo em luto. Logo após sua morte, um turbilhão de especulações e teorias tomou conta das conversas populares. Uma das mais polêmicas sugeria que o acidente tinha sido orquestrado pela monarquia britânica. Muitos apontaram para uma carta escrita por Diana a seu mordomo, onde ela expressava temores por sua própria segurança, insinuando uma potencial conspiração contra ela. Essas palavras, somadas ao comportamento suspeito do motorista do Fiat, que não parou para ajudar após o incidente no túnel, adicionaram combustível às teorias da conspiração. No entanto, a narrativa oficial apontou para um trágico acidente causado pela combinação de alta velocidade e o alto nível de álcool no sangue do motorista.